total? Por que vocês acham que ele é um irregular total? Que muda totalmente a palavra? Exatamente por isso. Porque ele muda completamente, né? A forma dele não conjugada é ser, mas quando você conjuga, ele muda totalmente. A forma não conjugada é ir, e quando você conjuga, ele muda totalmente. Então, esses são os irregulares totais. E aqui a gente tem o estar, que em português, o ser e o estar são verbos de ligação, né? Em espanhol também. Os verbos de ligação são, o que são esses verbos? São verbos que são extremamente usados no nosso dia a dia, tá? E por isso que eles aparecem sempre em primeiro, quando a gente começa a aprender um idioma. Então, yo soy, tu eres, él, ella, usted es. Essas são as formas de singular. Primeira, segunda e terceira pessoa. A gente também tem, na segunda pessoa, eu vou colocar no chat para vocês aqui, que é vos. Vos, sos. Essa é a conjugação do verbo ser para vos, tá? Depois a gente tem no verbo ir. Yo voy, tu vas, vos. Vá, vais. Assim também, tá? E o verbo estar, yo estoy, tu estás, vos estás também. Bom, então, por que geralmente não aparece o vos? Né? Porque ele não é utilizado na maioria dos países que falam espanhol. Ele é usado na Argentina, no Uruguai e na região do Paraguai que faz fronteira com a Argentina. Então, por bem reduzido no uso, ele praticamente não aparece nas tabelas, mas a gente não pode desconsiderar a existência do vos. Especialmente porque muita gente aqui, primeiro que são países que fazem fronteira com o Brasil, e a gente tem, né, sempre que ter algum tipo de contato com essas pessoas, então, por isso que a gente não pode ignorar a existência do vos. Verbo ir, ele é extremamente utilizado para, tanto para eu fazer construções no presente, por exemplo, eu vou ao mercado, eu vou para casa, eu vou à igreja, enfim, eu vou a algum lugar. Mas eu também utilizo para construir frases no futuro imediato. O que é esse futuro imediato? É um futuro próximo, um futuro que vai acontecer em breve, que tem a previsão de acontecer, né? Por exemplo, como assim, professora? Por exemplo, ó, eu posso dizer assim, um dia eu viajarei para a Europa. Eu viajarei para a Europa, mas assim, é uma coisa tão distante, porque é tão caro, não tenho dinheiro, é tudo em euro, enfim, não sei, um dia eu quero viajar, então um dia eu viajarei para a Europa, mas é diferente de eu falar assim, eu vou viajar para a Europa na semana que vem, então olha só, eu vou viajar, como que eu construí essa oração? Usando o verbo ir, eu vou, e o verbo viajar no infinitivo. Isso a gente chama de perífrase verbal de futuro, tá? É um futuro imediato. A gente pode colocar dessa forma. Então, vocês vão usar bastante o verbo ir, porque nós usamos ele no nosso dia a dia em português, né? Eu vou estudar agora, eu vou falar com meu amigo, eu vou dormir. Então, eu vou dormir, eu vou falar, eu vou estudar, é o verbo ir, mais o próximo verbo no infinitivo. Estudar, dormir, falar, trabalhar, e, sei lá, comprar. Né? Eu vou comprar pão. Eu vou comprar pão. É um futuro imediato. Daqui a pouquinho eu vou fazer isso, tá? Então, a gente usa muito. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais y ellos van. Verbo estar, que é preciso diferenciar ele do ser, né? Por quê? Como assim? Por exemplo, eu sou professora, tá? Essa é a minha profissão. No IFRO, isso acontece muito com a gente é professor, mas está num cargo de administração. Então, eu sou professora e estou coordenadora. Quer dizer, eu não sou coordenadora, né? Eu não passei no concurso para coordenadora, eu passei no concurso para professora. Então, eu
sou professor, mas eu estou na coordenação desse curso agora, então eu estou momentaneamente coordenadora. O verbo estar, ele indica uma condição temporária, e o verbo ser indica uma condição mais perene, mais duradoura, né? Então, você é uma menina, você é bonita, você é inteligente, né? Não é diferente de você estar bonita. Até eu sempre brinco quando alguém fala assim, nossa, você tá bonita. Eu falo, não tô, não, eu sou. Porque estar bonita é uma coisa transitória, né? Você está agora, quer dizer que nem sempre você está bonita. Mas se você é bonita sempre, tá? Então, ser ou estar. Você tem que, assim, observar a diferença de uso desses dois verbos. Isso quando a gente fala de condição, por exemplo, eu estou doente, eu sou doente, né? Quando eu falar de lugar, então eu estou na escola, aí nunca eu vou poder confundir isso com o verbo ser, né? Eu estou na escola, não posso falar eu sou na escola. Não tem como trocar nesse momento. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção em relação, principalmente ao verbo ser e ao verbo ir. Como é que eu digo no passado? O presente, então, eu vou. Como é que eu digo eu vou, só que no passado? Por exemplo, eu vou à igreja. Passa essa frase para o passado, para mim, por favor. Eu vou fui à igreja. Isso. Então, em espanhol, eu fui a la igreja. Tá no chat, beleza? Verbo ir, passado do verbo ir para eu fui. Beleza. Agora, verbo ser. Eu vou falar a frase no presente, passa para o passado. Eu sou aluna. Como que fica eu sou aluna no passado? Eu era? Esse é um passado, mas é um passado diferente de eu fui. Porque se você colocar no mesmo tempo, no mesmo tipo de passado, o eu fui ficaria como eu ia. Eu ia à igreja, aí combina com eu era aluna. Agora, eu fui à igreja é pretérito definido, no caso é pretérito do indicativo. Passando o verbo ser, eu sou aluna, no pretérito do indicativo, como que fica? Eu fui aluna? Isso mesmo. Então, ficaria eu fui aluna. Vamos colocar para ficar com mais sentido. Eu fui sua aluna. Então, eu sou sua aluna, eu fui sua aluna, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? Que o passado do verbo ir e o passado do verbo ser se confundem. A forma de escrever é a mesma. Vamos para outro exemplo? Vamos com tu. Ó. Tu fuistes al colegio. Tu fuistes al colegio. Ah, tu fostes ao colégio. E no verbo ser, um passado de tu com o verbo ser. Tu fuistes mi mejor amiga. Né? Tu fostes ao colégio, tu fostes minha melhor amiga. Vamos para ele agora. Ele foi, ou ela. Ella foi ao cinema. Verbo ir, ela foi ao cinema. E verbo ser para ela, vamos pensar assim. Ela foi Miss Brasil. Ella foi Miss Brasil. Vamos para outro exemplo. Nós outros, fuimos ao mercado. Nós fomos ao mercado. E, usando o verbo ser, nosotros fuimos compañeros
de classe. Nós fomos companheiros de classe, nós fomos colegas de classe. Então, vocês estão percebendo que o verbo ser e o verbo ir, quando conjugados no passado, eles são exatamente iguais, tá? Na forma de escrever. E quando que a gente percebe a diferença? Ué, num contexto, né? Obviamente que você não vai entender ela foi Miss Brasil com o sentido de ir. Você vai entender com o sentido de ser. Ela foi. Ela é, ela foi. Né? E você também não vai entender, por exemplo, tu fostes ao colégio com o sentido de ser. Né? Então, não tem como. Tu és ao colégio e tu fostes ao colégio. Não tem como. A gente confundir. Tá? Beleza. Próximo, então. Aqui a gente vai começar a ver um pouquinho os verbos que têm irregularidades específicas, né? Que não são irregularidades totais. Esses verbos aqui, eles são chamados de verbo bota. Por que verbo bota? Se você observar aqui, ó, primeira, segunda, terceira pessoa. Esse aqui, na verdade, é mais para lembrar, para criança ou para pessoa que está aprendendo o verbo lembrar, imaginar, né? Imagina uma bota, você tem uma bota aqui, o cano dela, tá vendo? E aí, aqui o bico da bota. Quando você pega e coloca primeira, segunda, terceira pessoa do plural aqui, e escreve a forma do verbo, eles aparecem dentro da bota. Esses que aparecem dentro da bota, eles têm mudança, apresenta irregularidade. Era e ficou ie. Ó, era e no radical e ficou ie. E aqui, você vai pegar essas mesmas, só que no plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Você vai escrever a primeira pessoa e a segunda pessoa vão ficar fora do desenho da bota. E elas não têm irregularidade. Era E no radical, permanece o E. E a terceira pessoa do plural, ela fica escrita aqui no bico da bota. E ela aparece, então, com irregularidade. Então, na verdade, isso aqui, verbo bota, é só para lembrar, né, você, para ajudar numa memória visual, quem tem memória visual, por exemplo, visualizar que os verbos bota vão ter irregularidade apenas na primeira, segunda e terceira do singular e na terceira do plural. Não tem irregularidade na primeira e na segunda do plural, porque elas estão fora da bota, tá? Então, esse verbo aqui, cerrar, o que ele significa? Significa fechar. Então, fechar a janela, cerrar la ventana. Fechar a porta, cerrar la puerta. E que irregularidade ele tem? Ele sofre uma diptongação. Aonde? No radical do verbo, tá? O que é o radical do verbo, professora? Aqui a gente tem, os verbos são terminados em ar, que é a primeira conjugação, em er, que é a segunda conjugação, em ir, que é a terceira conjugação. Alguns poucos verbos são terminados em or, mas eles também são da terceira conjugação, junto com o ir, tá? Então, essas são as terminações de verbos. Quando o verbo tem essa terminação, ele está no infinitivo. Então, amar, vender, por e partir. Todos esses verbos estão no infinitivo. Quando eu tiro a desinência de infinitivo, que é essa partícula final do verbo, sobra para mim o radical dele. Por exemplo, o verbo amar, eu separo o infinitivo dele, o radical que sobra para mim é am. Do verbo vender, eu fico com vend. Esse é o radical dele. O verbo por, ele vai ficar somente o P, porque o or eu tirei. O verbo ir, ele vai ficar somente o I. Isso aqui, desculpa, o partir vai ficar assim, part. Eu tirei o ir, né? Bom, esses são os radicais. Normalmente, quando os verbos são regulares, eles vão manter o radical do jeito que ele é, e na parte da terminação é que eles vão trocar, ou seja, vai trocar a desinência de infinitivo pela terminação que é de cada pessoa. Então, por exemplo, o verbo amar vai ficar do amo. Tirei o ar e coloquei o. Tu amas, né? Então, ao radical, eu acrescentei a tração de acordo com a pessoa. Ella ou ele ama. Nosotros
até AM. Eu fui acrescentando as terminações. O que acontece com o verbo irregular? Ele tanto pode mudar completamente, como a gente viu, que são os de câmbio total, ele pode mudar só a primeira pessoa, ele pode mudar somente algumas pessoas, ele pode mudar nas terminações, ou ele pode mudar no radical. Como ele não segue regra, ele é irregular, porque ele não tem regra, cada um vai ter uma característica. Então, vamos lá. Esse aqui, a característica dele é que ele sofre diptongação. O E vira IE. São os outros tipos, então, de câmbio vocálico, de mudança vocálica. São esses aqui, ó. De E para IE, de O para UE, de E para I, que daí, no caso, não é diptongação, né? Não sofre ditongo, não vira ditongo, ele só troca uma letra pela outra. Ou de U para UE. Esse de U para UE só tem esse caso aqui. É só esse verbo, rugar. O que significa o verbo rugar? Ele pode ser jogar, que está bem óbvio, mas ele também tem o sentido de brincar. Então, eu brinco com os meus amigos, eu juego com mis amigos. E o verbo brincar em espanhol? Escrito brincar, existe? Existe. O que ele significa? Por exemplo, eu pulo corda. Eu pulo corda. Em espanhol, yo brinco corda. Eu pulo, deixa eu ver, a janela. Yo brinco la ventana. Então, brincar é pular, tá? E como que eu falo, eu jogo futebol? Yo juego al fútbol. E eu brinco com os meus amigos? Yo juego com mis amigos. Então, rogar pode ser tanto brincar quanto jogar. Vamos lá, então. Verbo pedir. Ele tem um câmbio vocálico. No radical, ele tem E, e quando a gente conjuga, o E passa para I. Então, pedir, eu pido, tu pides, ele usted pide. Isso acontece na primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nosotros e nosotras pedimos, vosotros e vosotras pedis, ellos, ellas e ustedes piden. E na terceira do plural. Portanto, esse aqui é um verbo bota, né? Que é aquele que a gente viu antes lá, igual cerrar. Quais são os outros verbos que têm essa mesma irregularidade? Aqui a gente tem alguns deles, ó. Medir, reír, que significa rir, despedir. E observe, ó, que despedir, a gente tem o pedir aqui. Então, ele é um verbo composto. Todo verbo que for composto derivado desse pedir, vai seguir a mesma regra do pedir. Então, ó, despedir, impedir, eles vão conjugar do mesmo jeito. Despedir, eu despido, tu despides, ele despide. Impedir, eu impido, tu impides, ele impide. Também, mesma coisa. Vestir, eu visto, tu vistes, ele viste. Repetir, yo repito, tú repites, él repite. Servir, yo sirvo, sirves, sirve. Elegir, elijo, eliges. Ah, um detalhe, elegir, quando eu conjugo elijo, eu tenho que trocar de G para J, porque senão fica eligo, tá? Então, ó, elijo, vai ficar dessa forma. Porque se eu escrever assim, eu vou ter que ler como eligo, e aí fica errado, tá? Então, elegir, elijo, com J. E o seguir, sigo, né? Eu sigo. Até aqui tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tô de boa. Tá tranquilo. Tá bom. Próximo, então. Qualquer dúvida é só me interromper, tá? Verbo sentir. Ele é um verbo que sofre diptongação. De E, do radical, ele passa para IE. Tá? Assim como o verbo sentir, nós temos o verbo calentar, que significa esquentar, empezar, que significa começar,
Despertar, que é acordar, né? Eu estava dormindo e eu acordei. Despertar. Mentir, que é igual no português. Sentir, perder e entender. Eu quero só destacar aqui o verbo despertar e o verbo acordar, que para nós, acordar e despertar, os dois verbos existem e a gente usa os dois. Eu acordo de manhã, eu desperto pela manhã. Os dois são normais para a gente, tem o mesmo sentido. Mas em espanhol, não. Por exemplo, eu acordé contigo sobre la venta de la casa. Eu acordei contigo sobre a venta de la casa. Se você não sabe o significado, você pode pensar que é eu acordei contigo sobre a venda da casa, no sentido de acordar, estava dormindo, fica estranho. Por quê? Porque em espanhol, o verbo acordar tem o sentido de concordar. Então, traduzindo essa frase, fica eu concordei contigo sobre a venda da casa. Então, acordar é concordar em espanhol. E despertar, então, aí sim tem o sentido de que eu estava dormindo, então eu me despertei, tá? Então, todos eles, vai acontecer o quê? Vai mudar no radical, o E do radical vai passar a ser IE. Professora, eu tenho uma dúvida. E quando eu tenho igual despertar, eu tenho dois E's no radical, né? Porque despertar, se eu tirar o ar, eu vou ficar com esse radical aqui, desperte. Eu tirei o ar. Eu fiquei com dois E's. Qual deles que vai sofrer o câmbio vocálico, professora? Sempre o segundo E. Quando isso acontecer, de ficar dois E's no radical, o E que vai sofrer a mudança vai ser sempre o segundo E. Então, despertar, yo despierto. O primeiro E fica normal e o segundo E sofre diptongação. Cuidado para não confundir aqui, ó. Por exemplo, perder. Ele não tem dois E's no radical, ele só tem um. Porque quando eu tirar o er, que é definitivo, vai ficar perd. Tá? Vai ficar um E. Então, yo perdo. Sofrer a diptongação é o único E que permaneceu ali. No caso de entender, ó, entender, certo? Eu tirei o er, entend. Sobraram dois Es. Sobraram dois Es, o que vai mudar é o segundo. Entiendo. Yo entiendo, tú entiendes, él entiende, entendemos, entendéis, entienden. Então, quando chegar na primeira e na segunda pessoa do plural, ele não tem irregularidade, ele volta ao normal. Ele vai ter irregularidade só em yo, tu, ele, usted, ellos, ellas e ustedes. Próximo. Poder. Ele tem o no radical. O que vai acontecer com ele? De o vai passar para o e. Ele também é um verbo bota, que tem a irregularidade só nas três pessoas do singular e na terceira do plural. E aí a gente vai trocar de o para o e. Eu tenho aqui outros exemplos. Contar, contar, que é contar mesmo, custar, que é custar, de custar dinheiro, custar tempo. Dormir, encontrar, volver, que significa voltar, sonhar, que é sonhar, e recordar, que é de lembrar de alguma coisa, né? Recordar, tá? Então, por exemplo, yo vuelvo a casa a pé. Eu volto para casa a pé. Eu vuelvo, tá? Agora, se for nosotros, volvemos a casa a pé. Aí já perde a regularidade, volvemos, porque é nosotros. Então, yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, né? Nosotros volvemos, vosotros volvéis, e ellos vuelven. Lembrando aí
a questão de que a irregularidade acontece nas 3 do singular e na 3ª do plural. E o último, verbo jugar, que vai sofrer também uma diptongação, de U vai mudar para UE, e ele vai ter apenas um verbo com essa irregularidade, que é o verbo jugar. Só esse verbo vai passar por isso, tá? Então, yo juego, tu juegas, ele juega, jugamos, jugais e juegan. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Não. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui agora. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Poder. Otros verbos con cambio vocálico de O a UE, contar, costar, dormir, encontrar, volver, soñar, recordar. Repite el verbo poder. Ahora, prueba tú con estos verbos. Volver y dormir. Tá, eu acelerei um pouquinho o vídeo aqui. Prueba tu com estes verbos, volver e dormir. Ele está pedindo para você conjugar esses verbos, tá? Então, eu vou, para não ficar assim, todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente às vezes não se escuta, em relação ao verbo volver, quem que pode dizer para a gente aí como é que fica para eles? Então, por exemplo, eles voltam, como que fica eles voltam? Ellos vuelven. Perfeito, eles vuelven. Como que fica nós voltamos? Como, professora? Nós voltamos. Como que fica nós voltamos? Devuelvanos. A Sara colocou no chat, você falou outra coisa, e no chat tem a resposta, que eu tinha colocado. Estão vendo lá onde eu coloquei? Nós voltamos para casa a pé. Como que fica? Nós voltamos. Nosotros volvemos. Exatamente, nosotros volvemos, tá? Então, por que que não tem irregularidade? Porque nosotros é a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural não tem irregularidade, então não tem diptongação. Então, yo vuelvo, tú vuelves, él, ella y usted vuelve. Nosotros volvemos, vosotros volvéis, e ellos, ellas e ustedes vuelven. Muito bem, seguindo a mesma lógica do volver, nós vamos para o dormir, né? Dormir. Então, como é que fica? Yo Duermo. yo duermo, muito bem. A próxima pessoa, tu. Oi, professor? Tu, como é que fica tu para duermo? Duerme. Tu duermes. Tu duermes. Tu duermes. E Elia? Ela duerme. Elia duerme. E como é que fica nosotros ou nosotras? Nosotras dormimos. Muito bem, igualzinho volvemos, né, que não tem diptongação, dormimos, também não tem diptongação. E vosotros? Duermen. Vosotros. Estou colocando no chat. Vosotros. Nós. Dormis. Dormis. E agora, ellos. A Gabriela está respondendo para ellos, né? Ellos ou ellas duermen. Muito bem. Então, vosotros, tá? Vou colocar de novo aqui. Vosotros ou vosotras dormís.
E ellos, ellas e ustedes duermen. Vamos ver o que ele vai falar. Volver. Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelve. Dormir. Duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duerme. ¿Quieres repetirla? É que eu acelerei um pouquinho demais, eu acho, né? Deixa eu deixar um pouquinho menos aqui. Jugar. Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. No hay más verbos de cambio vocálico de U a V. Solo jugar. Repite el verbo jugar. ¿Quieres repetirlo? Vamos a jugar. Localiza los verbos incorrectos. Nosotros pedimos. Bom, ele fez uma proposta. Vamos a jugar, vamos brincar. Localiza os verbos incorretos, tá? Então, vamos lá. Correcto. Ellas duermen. Elas dormem. Correto ou incorreto? Correto. Incorreto. Incorreto. Qual seria a forma correta? Duerme. Duermen. Duermen. Perfeito. Incorrecto. Es ellas duermen. Aqui. Poder, podes. Oi, professora? Os verbos que estão aparecendo ali. Poder, podes. Correto ou incorreto? Incorreto. Incorreto. Vocês vão anotando aí, para ver se vocês acertam depois. Cerrar. Cerramos. Cerramos. Tá certo ou tá errado? Certo. Certo. Vamos ver depois. Vai anotando aí para você não esquecer. Estar, están. Vestir, vesto. Perder, perdeis. Entender, entendo. Impedir, impidem. Repetir, repite. Vamos ver quais desses estão corretos e quais estão incorretos. Vocês já devem ter anotado aí o que vocês acham. Vamos ver se vocês acertaram. Comprobamos. Puedes, cerramos, están, visto, perdéis, entiendo, impiden, repiten. Então, olha só, poder. Poder é um verbo que sofre câmbio vocálico, ele sofre diptongação. Eu puedo, tu puedes. Então, não teria como ser podes, né? E a gente vai ter que trocar ali. Então, puedes. Cerrar, ele também sofre diptongação, mas não nessa pessoa, não como cerramos, que seria nosotros, né? Nosotros cerramos. Nosotros não tem irregularidade. Qual é o problema do están? Están está sem acento. Ah, mas é só um acento, mas é um acento que muda completamente. Porque están sem acento já não está conjugado para estou, para ele, ele e usted. Então, para que fique correto, precisa ter o acento. Ellos, ellas e ustedes están. Vesto é aquele que sofre o câmbio vocálico de E para I. Então, yo visto. Perder está certo. Entender, yo entiendo. Impedir está certo e repetir está certo também. E tu eres. Então, beleza, tá certo. Servir, tá certo? Siervo. Yo siervo. Elegir, yo eligo. Jugar. Tu juegas. Ir. Tu vas. Contar. Tu contas. Volver. Ellos vuelven. Estar. Yo estoy. Já fizeram aí suas apostas? Vamos ver se vocês acertaram. Comprobamos.
sirvo, elijo, juegas, vas, juntas, vuelven, estoy. Então, muito bem. A gente tem ali o verbo servir, que troca o E pelo I. Ele não é diptongação, ele não é E por IE, mas sim E por I. Elegir, que é a mesma coisa, e não pode ser eligo. Eu tinha até dado o exemplo para vocês no chat. Eu tenho que trocar, né? Senão vai ficar eligo, para ficar elijo. Preciso trocar o G pelo J. Aí eu tenho o verbo contar, que sofre diptongação, de O para o E, e volver, que é de O para o E. Não existe de O para OE. Essa diptongação de O para OE não acontece em espanhol. Completa as atividades em profedl.es. Bom, então quando vocês aqui no AVA acessarem aqui o site, vocês vão conseguir chegar nesse vídeo aqui, nesse outro vídeo aqui, onde vocês vão ver os verbos de irregularidade jogou, né, que são, acho que esse vídeo aqui nem é tão longo, deixa eu ver aqui quanto que ele tem. Tapas de espanhol. 6 minutos, tá. Aqui vocês vão ver outros tipos de irregularidade, que são as irregularidades jogou, que é verbo que tem irregularidade na primeira pessoa, e tem alguns que são verbos de irregularidade mista. Além de ter na primeira pessoa, ele também apresenta algum outro tipo de irregularidade, como uma diptongação, por exemplo, nas demais pessoas, tá? E aí vocês têm aqui aqueles slides que eu estava mostrando, e também acesso às atividades, que são muitas atividades. Aqui para você conjugar o verbo ser, aqui para você conjugar o verbo ir, e ainda tem mais uma, não, só essas duas. Aqui tem um joguinho da memória, onde você vai brincar com o verbo ser, né? E aqui você vai verbo ir. Aqui você tem, para conjugar verbos com irregularidade de E para IE, você tem 1, 2, 3, 4 verbos aqui para conjugar com essa mesma irregularidade. É a mesma? Deixa eu ver. Não, ele vai trocando. É com cada tipo de irregularidade. Ó. Aqui você tem mais verbos para conjugar com essas irregularidades. Aqui de E para IE você tem 1, 2, 3, 4, 5. De O para UE você tem mais 5. De E para I você tem mais 5. Aqui você tem as tabelinhas e você vai pegando os verbos. Por exemplo, riego. Ele está conjugado. De que verbo ele é? É do verbo regar. Então, qual que é a irregularidade? Regar, riego. Tinha E, ficou IE. Você vem e coloca aqui. Repito, é do verbo repetir. Qual que é a irregularidade? De E para I. Repito. Pido, é do verbo pedir. De E para I também. Você puxa para cá. Viene, é do verbo venir. Então, de E para IE. Depois que você termina, você comprova. Tá? Aqui você tem uma cruzadinha. Aqui você tem esses verbos aqui, a ser, esser, o ser, o ser. Todos eles que têm essas terminações, quando você conjugar, eles vão mudar para sco, na primeira pessoa. Então, esse é um tipo de verbo que tem irregularidade de primeira pessoa. Então, verbo traduzir, eu traduzco, e os demais não têm irregularidade, tá? Isso aqui, sobre esses verbos aqui, a gente vai ver nesse segundo vídeo, que é esse vídeo que tem aqui em cima, tá? Nesse segundo vídeo a gente já vai ver eles. Bom, aqui vocês vão baixando e vão tendo acesso a diversas atividades. Toda vez que você vira uma atividade que tem um izinho, é igual aquela que eu coloquei para vocês no AVA. Você clica aqui, ele tem uma dica. Então, Hola, Juan, recordar tu, ou seja, você vai conjugar, para preencher aqui, você vai conjugar o verbo recordar para tu. Então, como é que fica recordar para tu? Vai ficar recuerdas. Hola, Juan, recuerdas que... E aqui, o que a gente tem aqui? É tener para tu. Eu tenho, tu tienes. Recuerdas que tienes un examen mañana, verdade? Aí a Lucia. O que tem aqui? Ser para ella. Eu sou, tu eres, él, ella, es. Então, Lucia es. Muito inteligente. Sempre sacar para ella. Sacar é tirar. Tirar boas notas. Para ella. Então, eu saco, tu sacas, ella saca. Saca. Buenas notas. E assim com os demais. Aí você vem e comprova. Se tiver certo, vai aparecer ali para você, tá?
E assim tem várias outras atividades aqui. Tudo isso aqui para prática adicional. Quem quiser ficar craque nos verbos, é só entrar aqui e treinar, treinar e treinar. Vamos ver esse daqui. Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos presente, formas irregulares, segunda parte. Si ya conoces los irregulares de nuestro primer vídeo, vamos a ver ahora los últimos irregulares del presente. Ya conoces los irregulares totales, como ser, y los irregulares de cambio vocálico, como sentir, conocidos como verbos votar. Ahora vas a ver los irregulares de primera persona, como hacer, y los irregulares mixtos, como tener. Primera persona irregular. Hacer, hago. Haces, hace, hacemos. Traer, traigo. Traes, trae, traemos. Poner, pongo. Pones, pone, ponemos. Yo pongo más queso en la pizza. Então, aqui nós temos 3 verbos, né? Que tem irregularidade chamada jogou. Por que jogou? Porque jo é a primeira pessoa e go é o final, é como vai ficar o final desse verbo. Então, esse é o tipo de irregularidade dele. Na primeira pessoa, que é jo, e ele fica com o final go. Então, hacer, que é fazer, eu faço, yo hago. Tu fazes, ele faz. Tu haces, ele hace. Nosotros hacemos, hacéis, hacen. Traer, que é trazer, eu trago, eu traigo. Ele traz, né? Tu trazes, tu traz, ele trai, traemos, traeis, traem. Poner, que é pôr, eu ponho, eu pongo. Tu pones, ele pone, ponemos, poneis, ponem. Salir, salgo. Sales, sale, salimos. Caer, caigo. Caes, cae, caemos. Valer, valgo. Vales, vale, vale. Então, aqui, continuando. Salir, que é o verbo sair, eu saio, eu salgo. Tu sales, ele sale, salimos, salis, salen. Cair, caigo. Eu caio, né? Cair é cair. Caigo é caio. Então, eu caigo, tu caes, ele cai, caemos, caeis, caem. Valer, é valer mesmo. Eu valho, eu valgo. Tu vales, vale, valemos, valeis e valen. Vemos. Ah, que me caigo. Cuidado para não pensar, né, que me caigo é outra coisa, tá? Que me caigo, você só tá caindo da escada só. Por mais que pareça outra coisa. Saber, sé. Saber, sabe, sabemos. Dar, doy. Das, da, damos. Ver, veo. Ves, ve, vemos. Caber, quepo. Cabes, cabe, cabemos. Yo veo a tu perro Toby feliz. Aqui, também são verbos irregulares de primeira pessoa, porém, eles não são jogou. Porque, apesar de ser jo, primeira pessoa, mas ele não termina em go, tá? Então, saber é o verbo saber, eu sei, eu sei. E tem que ter o acento, se não tiver, tá errado. Dar, eu dou, eu dou. Ver, eu vejo, eu veo. Caber, eu caibo, eu quepo. Pede para Isabela baixar a TV ou fecha a porta. Lucas, pede para Isabela baixar a TV ou fecha a porta para mim, por favor. Então, caber, eu quepo, eu caibo, né? Tu cabes, ele cabe, cabemos. Olha como ele é totalmente diferente. Primeira pessoa, quepo. Segunda pessoa, cabes, cabe. Já fica bem parecido com a forma normal dele, tá? Porque sé que es amigo de Dante. Verbos en ecer, ocer, ucir. Parecer, parezco, pareces. Conocer, conozco, conoces. Traducir, traduzco, traduces. Outros verbos, agradecer, produzir, conducir. Então, esses verbos, como a gente tinha visto antes, eu comentei ali embaixo, todos os verbos que terminarem em ecer, ocer ou ucir, a primeira pessoa vai terminar em sco. Então, para nós, esse sco é o C cedilha. Por exemplo, pareço, né? Conheço. Ou o ZO, traduzo, tá? Então, traduzir, traduzo.
Conhecer, conheço. Parecer, pareço. Parecer, pareço. Conhecer, conosco. Traduzir, traduzco. Agradecer, agradeço. Produzir, produzco. Conduzir, conduzco. Então, conduzir é conduzir, né? Dirigir o carro. Eu conduzco. Eu agradeço. Então, sempre que terminarem e ser, o ser e o sir, a primeira pessoa vai terminar em sco. ¿Quieres repetirlo? Ahora vamos a ver los irregulares mixtos. Irregular de primera persona más irregular de cambio vocálico. Como eu tinha falado, alguns têm irregularidade mista. Então, esse aqui, o verbo tener, que é verbo ter, além de ele ter irregularidade de jogou, ele também tem a diptongação. Tener, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Venir, vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. Decir, digo, dices, decimos, decís, dicen. Então, os três, mesma situação, né? Além dele ser jogou, ele também vai ser misto. Ele vai ter a diptongação ou o câmbio vocálico. Repite. Tener. Venir. Decir. Oír. Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Repite. Como dije. Então, oír significa ouvir. Eu ouço, eu oigo. O que acontece aqui? Na conjugação para tu oyes. Se eu tivesse mantido o i aqui, eu teria 3 vogais. E eu não posso permitir que isso aconteça. Então, por essa regra, eu preciso trocar o i pelo y. Então, eu oigo, tu oyes, ele a usted oye. Por que aqui não tem o y? Porque não vai ficar 3 vogais. Aqui vai voltar a ser o i, porque eu só vou ficar com 2 vogais. Nosotros oímos, vosotros oís, e aqui volta a ter 3 vogais, oyen. Então, para não ficar 3 vogais, eu troquei o i pelo y. No oigo bien. Repite. Y por último, los verbos que añaden una Y, como huir. Huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen. Então, ele fala, por último, os verbos que añadem, os verbos que acrescentam, agregam um Y. É o caso do verbo huir, que significa fugir, pela mesma razão, tá? Aqui, ficaria, se eu mantivesse o I, ficariam 3 vogais. Então, eu faço a troca de I para Y. Eu fujo, eu udio. Tu foges, tu udes. Ele foge, ele ude. Nós fugimos, nós outros huimos. Vós fugis, vós outros huís. Eles fugem, eles udem. Son los verbos que terminan en huir, como construir, sustituir, incluir, atribuir. Como ele diz, são todos os que terminam em uir, porque a gente já sabe que quando conjugar, vai ficar 3 vogais. Para não ficar 3 vogais, eu vou trocar o i pelo y. Recuerda que algunos verbos irregulares tienen verbos compuestos que mantienen esa irregularidad, como hacer, rehacer, deshacer. Aqui ele está falando aquilo que eu tinha comentado antes, né? Verbo irregular que tiver verbo composto derivado dele, o verbo que for composto derivado dele vai seguir a mesma irregularidade que ele tiver. Então, verbo fazer, verbo hacer, rehacer, que é refazer, deshacer, que é desfazer. Vai seguir a mesma regra do hacer. Yo hago, yo rehago, yo deshago. ¿Quieres repetirlo? Vamos a jugar. Localiza los verbos incorrectos. Beleza. Aqui depois vocês podem fazer por conta, tá? Então, assim, nós ainda, por incrível que possa parecer, ainda não vimos todos os tipos de irregularidades, porque, por enquanto, estamos vendo apenas no indicativo, apenas no presente. Nós temos, então,
no modo indicativo, nós temos presente, pretérito, né, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, temos futuro do presente, futuro do pretérito, temos, enfim, uma infinidade ainda de conjugações só do indicativo, fora do subjuntivo, fora do imperativo. Então, a gente tem muita coisa sobre verbo para ver ainda, mas hoje já cresceram um pouquinho mais no conhecimento dos verbos irregulares no presente do indicativo. E agora, para a prática, tá? Além desses exercícios todos que o site oferece para vocês têm muita coisa aqui, eu montei algumas coisas aqui para vocês também, tá? Tarjetas de verbos irregulares, que vocês vão fazer, que acho que até, não sei, nessa turma acho que não fizeram ainda. Ah, tá, eu vou aproveitar para explicar um detalhe aqui para vocês. Aqui. Você tem aqui os verbos, traduza, eu sou. Aqui tem um izinho, ó. Você clica nele para saber o que está dizendo. Atenção para a letra inicial maiúscula em começos de frases e para a pontuação no final delas. Observe sempre a acentuação também, se for o caso. Se, por exemplo, aqui é uma frase, você começa a frase e você começa com letra minúscula e você escreve e não finaliza a frase com ponto final, por mais que eu sou é de eu sou, e quando você der enter vai aparecer errado para você. Por quê? Porque o computador não entende a sua intenção de dizer que estava certo, ele entende o que foi programado para entender. Então, se ele foi programado para entender que o correto é letra maiúscula no começo e ponto final no final, e você não colocar, ele não vai entender, tá? Então, é isso que vocês vão observar. Se tiver acento, coloque acento. Por exemplo, tu sentes. Tu, em espanhol, ele vai ter acento. Se você não puser acento, vai ficar errado, tá? Então, esse detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês. Aqui tem 2 jogos da memória, um com o verbo pensar, outro com o verbo dormir. Vocês estão vendo que está apagadinho para vocês aqui, mas a avaliação de espanhol já está postada, tá? Ela é para 5 de maio, para a próxima semana, a nossa avaliação. Ela vai ficar disponível a partir de 5 de maio até o dia 7 de maio, tá? Ela vai ficar disponível nesse prazo. Por enquanto, ela não está liberada para vocês ainda, ela está como restrita. O conteúdo da avaliação está aqui. Interpretação textual, pronomes pessoais de tratamento, verbo ser, estar no presente do indicativo, artigos definidos, verbo ter no presente do indicativo. Na aula semana que vem, eu vou estar disponível, que é plantão, para tirar dúvidas. A avaliação já vai estar aberta, né? E eu vou estar nessa sala aqui disponível para tirar alguma dúvida que vocês tenham a respeito do conteúdo da prova, tá bom? E por hoje é isso, galera. Se vocês tiverem alguma pergunta, é a hora de fazer. Pode perguntar. A tarefa do site é Não? obrigatória ou é só opcional para aprender mais sobre o conteúdo? A do site não é obrigatória, a do site é opcional. O que é obrigatório é o que está no AVA. O site eu coloco a mais ali para vocês, né? Porque tem bastante coisa para treinar, e aí no site vocês acabam sempre aprendendo mais, porque vocês vão treinar mais verbos, né? Olha a quantidade de verbo que você treina, que de repente você não treina aqui, mas que você pode ver, encontrar com ele numa prova, pode encontrar com ele num texto, enfim. Então, aqui é interessante para estudo mesmo, tá? Mas não é obrigatório, não. Qual que é a resposta? Oi. Qual que é a resposta da pergunta 8 na atividade 6? No site que você... Pergunta 8 na atividade 6, aqui no site? É. Atividade 6, deixa eu achar aqui. Atividade 6. Ah, o crucigrama, eu não vi o crucigrama ainda, deixa eu ver aqui. Eu não fiz ele. Foi a única atividade que eu não fiz. Eu nem sei, onde que tá indicado? É só apertar no... É primeira pessoa. Não, quando você aperta, ele fala a palavra e a pessoa que ele quer. Daí você escreve. Ah, tá. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Reír tu. Tu ries. Pra mim deu erro, é. Ele não corrige? Ah, ele... Corrige, aperta ali no canto. O seu...
Mas aqui é porque tá certo, né? Ó, vou compartilhar Onde que, a aqui, minha tela pra você. aqui, ó. Tá vendo que ficou ali? Ficou certo agora. O que o seu deu errado? Vou compartilhar também. Eu acho que eu tenho que parar de compartilhar a minha para você compartilhar a sua. Vai lá. Tá aparecendo? Deve ser que faltou o acento. Aqui, Tá aparecendo. tá vendo? Vai. Eu não sei o que é. Eu acho que você não colocou acento na letra I. Calma aí, como que é? Coloca acento na letra I que dá certo. Ries. Ah, era isso. É o que eu falo. O acento não é uma Muda. coisa que você pode deixar de lado. Precisa colocar, senão fica errado. Tá? Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Por nada. Então, é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Professora, sobre a atividade que está no AVA, aquela das cartas que a gente tem que... Não é carta, né? Aquela que tem os coisas... Tarjetas. Isso. Quantas vezes a gente tentou fazer ele? Para mim, depois... É. Eu não sei, eu acho que não aparece, não. Quem está com o microfone aberto aqui? Nicole. Tá, já desliguei. Eu desliguei. Nicole, você está perguntando alguma coisa? Não, eu abri sem querer. Ah, tá, entendi. Acontece. Foi você que perguntou, né? Quem perguntou? A Sara ou a Giovana que tinha perguntado sobre o cartão? Eu. Tá, Sara. Então, Sara, eu não sei, eu não puxei o relatório dessa atividade ainda. Essa é a primeira vez que eu faço uma atividade assim, e eu não puxei o relatório dela ainda para ver como é que aparece para mim. Mas, de qualquer maneira, quando eu deixo liberado para vocês fazerem quantas vezes quiser, daí não tem problema. Quando eu coloco limite... Professora, rapidinho. Vou ter que sair aqui, mas daqui uns 15 minutos eu volto, beleza? Só para avisar mesmo. É que ele não conferir a chamada, então, para ver com vocês aqui. Eu vou chamar de novo. Se tiver alguém que não está o nome na lista, aí me fala, tá? Ana Omite, Bruno Passos, Camille Letícia, Eduardo da Cunha, Eduarda Alane, Gabriele Jardim, Giovana Brant, Igor Cardoso, João Pedro Longo, Stephanie, Isabelle Eduarda, Leonardo Sete e Milena Oliveira. Tem alguém que eu não chamei? Eu, professora, Vanessa. Deixa eu anotar aqui, Vanessa. Vanessa. Qual que é o sobrenome, Vanessa? Da Silva Martins. Silva Martins. Mais alguém que está sem o nome aí? Professora, o áudio cortou para mim a chamada. Você chamou meu nome? Chamei, Sara. Tá aqui. Ah, tá. Mais alguém que não chamei? Se não, beleza. João Vitor Vieira, professora. João Vitor Vieira. Parece que não está aí. Não está mesmo, não. João Vitor Vieira. Isso. Agora está. Mais alguém? Então tá bom, galera. É isso aí. Semana que vem eu tô aqui disponível para vocês de novo. E qualquer dúvida, vocês sabem, né? Só chamar que assim que eu posso, eu atendo vocês, tá bom? Beijos. Deixa eu dar um tchauzinho aqui. Eu fiquei com a câmera fechada hoje porque a internet estava meio lenta, mas estou dando um beijinho, tchauzinho para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau, professora. Tchau. Cuidem-se. Tchau.